A festa dos ázimos. Durante 7 dias comereis pães ázimos. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois todo o que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e no 7º dia uma santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, e vós preparareis somente o que cada um deve comer. Observareis, pois, a festa dos ázimos, porque neste dia é que fiz o vosso exército sair da terra do Egito. Vós observareis esse dia em vossas gerações. É um decreto perpétuo. No primeiro mês do dia 14 do mês, à tarde, comereis os ázimos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado. Em todo lugar em que habitardes, comereis ázimos. Prescrições sobre a Páscoa. Moisés convocou, pois, todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, tomai um animal de rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai alguns ramos de ísopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e os seus marcos com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã, porque Yahvé passará para ferir os egípcios. E quando viu sangue sobre a travessa e sobre os 2 marcos, ele passará diante dessa porta, e não permitirá que o exterminador entre em vossas casas para vos ferir. Observareis essa determinação como um decreto para ti e teus filhos para sempre. Quando tiveres entrado na terra que Yahvé nos dará, como ele disse, observareis este rito. Quando o vosso filho vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa para Yahvé, que passou adiante das casas dos israelitas do Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas. Então o povo se ajoelhou e se prostrou. Foram-se os israelitas e fizeram isso, como Yahvé ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. A 10ª praga, morte dos primogênitos. No meio da noite, Yahvé feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na prisão, e todo o primogênito dos animais. Faraó levantou-se de noite com todos os seus servos e todo o Egito, e houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. Faraó, chamando Moisés e Arão, naquela mesma noite disse: Levantai-vos e sai do meio de meu povo. Vós e os israelitas ide, servi a Yahvé como tendes dito. Levai também vossos rebanhos e vosso gado, como pedistes. Parti e abençoai a minha também. Os egípcios pressionavam o povo a que saísse depressa do país, dizendo: morreremos todos. O povo levou, pois, a farinha amassada antes que se levedesse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus mantos sobre os ombros. Expoliação dos egípcios. Os israelitas fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Yahvé fez com que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que lhe pediram, e despojaram os egípcios. A partida de Israel. Os israelitas partiram de Ramsés em direção a Sucote, cerca de 600.000 homens a pé.
somente os homens sem contar suas famílias. Subiu também com eles uma multidão misturada com ovelhas, gado e muitíssimos animais. Cozeram pães ázimos com a farinha que havia levado do Egito, pois a massa não estava levedada, expulsos do Egito. Expulsos do Egito, não puderam deter-se nem preparar provisões para o caminho. A estada dos israelitas no Egito durou 430 anos. No mesmo dia em que findavam os 430 anos, os exércitos de Yahvé saíram do país do Egito. Essa noite, durante a qual Yahvé velou para os fazer sair do Egito, deve ser para todos os israelitas uma vigília para Yahvé em todas as suas gerações. Prescrições a respeito da Páscoa. Yahvé disse a Moisés e a Arão: Eis o ritual da Páscoa. Nenhum estrangeiro dela comerá. Todo escravo, porém, comprado por dinheiro, depois de circuncidado, dela comerá. O adventício e o assalariado não comerão dela. Há de comer numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne. Não quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel a fará. Se algum imigrante habita contigo e quiser celebrar a Páscoa para Yahvé, todos os varões da sua casa deverão ser circuncidados, então ele poderá celebrá-la. E será como cidadão do país. Nenhum incircunciso, porém, poderá comer dela. Haverá uma única lei para o cidadão e para o imigrante que reside entre vós. Todos os israelitas fizeram como Yahvé havia ordenado, a Moisés e a Arão. Naquele dia, Yahvé tirou os israelitas do Egito, segundo os seus exércitos. Capítulo 13. Os primogênitos. Yahvé falou a Moisés, dizendo: Consagra-me todo primogênito, todo o que abre o útero materno entre os israelitas, homem ou animal, será meu. Os ázimos. Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste dia, em que saístes do Egito, da casa da escravidão, pois com mão forte Yahvé vos tirou de lá, e por isso não comereis pão fermentado. Hoje é o mês de Abib, e estáis saindo quando Yahvé te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jubileus, que jurou a teus pais te dar terra que mana leite e mel. Guardarás esse rito neste mês. Comerás pães ázimos durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma festa para Yahvé. Durante 7 dias comer-se-ão pães ázimos, não haverá em tua casa nada de fermentado, nem em todo o teu território. Naquele dia assim falarás a teu filho: Eis o que Yahvé fez por mim, quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão, um memorial entre os teus olhos, para que a lei de Yahvé esteja na tua boca, pois Yahvé te tirou do Egito com mão forte. Observarás essa lei no tempo determinado do ano, de ano em ano. Os primogênitos. Quando Yahvé te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando a tiver dado a ti, apartarás para Yahvé todo ser que sair por primeiro do útero materno, e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão para Yahvé. Todo primogênito da jumenta, porém, tu a resgatarás com um cordeiro. Se não o resgatares, tu lhe quebrarás a nuca.
todo primogênito do homem entre teus filhos tu resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar: que significa isto? Responde-lhes: Yahvé tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão forte. Pois, tendo-se obstinado Faraó e não querendo deixar-nos partir, Yahvé matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. E por isso que sacrificou a Yahvé todo macho que sai por primeiro do útero materno, e resgata todo primogênito de meus filhos. Isso será, pois, como um sinal na tua mão e como um frontal entre teus olhos, porque Yahvé nos tirou do Egito com a mão forte. 4. A saída do Egito. A saída dos israelitas. Ora, quando Faraó deixou o povo partir, Deus não fez ir pelo caminho do país dos filisteus, apesar de ser mais perto, porque Deus disse que diante dos combates o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, do mar dos juncos, e os israelitas saíram bem armados do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os israelitas jurar solenemente, dizendo: Deus haverá de vos visitar, e então levai daqui convosco os meus ossos. E então saíram de Sucote, acamparam em Etã, à beira do deserto. E Yahvé ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que pudessem caminhar de dia e de noite. Nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Capítulo 14. Do Zetã ao mar dos juncos. Yahvé falou a Moisés, dizendo: Dize aos israelitas que retrocedam e acampem diante de Piaerote, entre Megdol e o mar diante de Baal-Zephon. Os acampareis diante deste lugar, junto ao mar. Pois Faraó há de dizer acerca dos israelitas: Eis que erram pelo país, o deserto os encerrou. E eu endureci o coração de Faraó, e ele os perseguirá. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Yahvé. E eles assim fizeram. Os egípcios perseguem Israel. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Eles disseram: Que é isso que fizemos, deixando Israel sair de nosso serviço? Faraó mandou aprontar o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com oficiais sobre todos eles. E Yahvé endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas enquanto saíam do braço erguido. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pierote, diante de Baal-Zephon. Quando Faraó se aproximou, os israelitas levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. Então os israelitas chamaram a Yahvé, disseram a Moisés: Não havia talvez sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito: Deixa-nos para que servimos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés disse ao povo: Não temais, permanecei firmes, e vereis o que Yahvé fará hoje para vos salvar. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós, e vós ficareis tranquilos. O milagre do mar. Yahvé disse a Moisés: Por que clamas a mim?
disse aos israelitas que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas caminhem em seco pelo meio do mar. Eu endureci o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado à custa de Faraó, de todo o seu exército, de seus carros e de seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificada à custa de Faraó, de seus carros e de seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa, e a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os israelitas entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que perseguiam entraram atrás deles, todos os cavaleiros de Faraó, os seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, Yahvé, da coluna de fogo e das nuvens, viu o acampamento dos egípcios e lançou a confusão no acampamento dos egípcios. Ele emperrou as rodas dos seus carros e fez-lo andar com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra os egípcios. E Yahvé disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele. Yahvé derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e não escapou um só deles. Os israelitas, porém, passaram pelo meio do mar em seco, e as águas eram para eles como um muro à direita e à esquerda. Naquele dia, Yahvé salvou Israel das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos à beira-mar. Israel viu a proeza realizada por Yahvé contra os egípcios. E o povo temeu a Yahvé, e creram em Yahvé e em Moisés, seu servo. Capítulo 15. Canto da Vitória. Então Moisés e os israelitas entoaram esse canto a Yahvé. Cantarei a Yahvé porque se vestiu de glória. Ele lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Yah é minha força e meu canto. A ele devo a salvação. Ele é meu Deus, e o glorifico, o Deus do meu Pai, e o exalto. Yahvé é um guerreiro. Yahvé é seu nome. Os carros de Faraó e suas tropas ao mar ele lançou. A elite dos seus cavaleiros o mar dos juncos devorou. O abismo os recobriu, e caíram fundo como pedra. Tua direita, Yahvé, pela força se assinala. Tua direita, Yahvé, o inimigo estraçalha. Pela grandeza de tua glória destrói os teus adversários. Desencadeia tua ira, que os devora como palha. Ao sopro das tuas narinas as águas se amontoam. As ondas se levantam qual represa, e os abismos se retesam no coração do mar. O inimigo dissera: perseguirei, hei de alcançar. Despojos eu terei a minha alma, e irá se alegrar. Depois eu terei, e minha alma irá se alegrar. Tirarei a minha espada, a minha mão prenderá. O teu vento soprou, e o mar os recobriu. Caíram como chumbo nas águas profundas. Quem é igual a ti, ó Yahvé, entre os deuses? Quem é igual a ti, ilustre em santidade? Terrível nas façanhas, hábil em maravilhas,
Estendeste a tua direita, e a terra os engoliu. Levaste em teu amor este povo que redimiste, e o guiaste com poder para a morada que consagraste. Os povos ouviram falar e começaram a tremer. Dores se espalharam no meio dos filisteus, e ficaram com medo os habitantes de Edom. O chefe de Moabe, o terror os dominou. Todos cambaleiam os moradores de Canaã, e a eles sobrevém o terror e o tremor. O poder de teu braço os petrifica, até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe este povo que compraste. Tu conduzirás e plantarás sobre a montanha a tua herança, lugar onde fizeste, ó Yahvé, a tua residência. Santuário, Senhor, que as tuas mãos preparam. Yahvé reinará para sempre e eternamente. Pois, quando a cavalaria de Faraó, com seus carros e os seus cavaleiros entraram no mar, Yahvé fez voltar sobre eles a água do mar. Os israelitas, porém, caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. Maria, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamborim, e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando coros de dança. E Maria lhes entoava: Cantai a Yahvé, pois de glória se vestiu. Ele jogou ao mar cavalo e cavaleiro. A caminhada no deserto. Mara. Moisés fez Israel partir do mar dos juncos. Eles se dirigiram para o deserto de Sul e caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Mas quando chegaram a Mara, não puderam beber da água de Mara porque era amarga. Por isso chamou-se Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Moisés clamou a Yahvé, e Yahvé lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o lançou na água, e a água se tornou doce. Foi lá que lhes fixou um estatuto e um direito. Foi lá que ele os pôs à prova. Depois ele disse: Se ouvires atento a voz de Yahvé teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois sou Yahvé, aquele que te restaura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. A gente vai dar uma pausa aqui e a gente continua no próximo.